pela companhia, por mais um sábado juntinho aqui com a gente. Beijo pra Maria Beltrão, que tá assistindo de casa. Menina, que telespectadora assídua, né? Tem que ser, né? Um beijo, minha gente. Bebam água, pelo amor de Deus. André Batista, meu irmão, 40 anos hoje. Tô chegando, pés na barra. Gente, tá de férias, hein? Volta o dia 19 de novembro. Desculpa. Ai, meu Deus. Como é? Você bem sabe, né? Nem sempre o sol brilha. É isso. Nem sempre o sol brilha. Também dizem que a chuva cai. Obrigado, viu, gente? Obrigado por você acompanhar o nosso Cuidar de Casa nesse sábado tão gostoso com macarrão, com esses monstros sagrados de fibras aqui, colocando a trilha sonora de tantos anos, agora em 2022. Valeu, gente! Bom final de semana, muita paz pra todos nós. Fiquem com Deus. Bebam Beijo. água, bebam água. É de Casa foi apresentado por Sucos Life. Nos sabores laranja, limão, uva, goiaba, maracujá e caju. MSC TV. Tudo que move a gente. Jornal do Almoço. Oferecimento Metronorte. Nova Tracker. Disponível à pronta entrega. E Clube Mais Saúde Dona Helena. Descontos em serviços médicos e terapias. Associe-se. Onze horas 46 minutinhos, muito bom dia para você. JA no ar nesse sábado, véspera do segundo turno das eleições 2022 para todo o estado de Santa Catarina. Amanhã é sim o dia de exercer o nosso direito ao voto. Além de votar para presidente, os catarinenses vão escolher o novo governador do estado. Amanhã deste sábado foi de preparação para isso. Em Blumenau, urnas eletrônicas começaram a ser levadas para os locais de votação. Em Florianópolis, aí, foi feito também o sorteio das urnas que serão auditadas neste segundo turno. Foi na Assembleia Legislativa. Em Canoinhas, além de escolher governador e presidente, os eleitores também vão escolher o novo prefeito e vice. São eleições suplementares e você já vai compreender conosco. Ao vivo, nossos repórteres vão trazer o serviço completo para você, eleitor. Hoje, aliás, é o último dia para quem quiser baixar o aplicativo e-Título. Essas e outras informações a gente traz para você com tudo completinho. E vamos falar também do tempo, claro. Você vê aqui imagens ao vivo da capital do estado, Florianópolis, agora na sua tela. Já já a Bárbara vai trazer a previsão completa para o fim de semana aqui. Por enquanto, tem um dia abafado, o sol não está aparecendo muito, mas está quente. E a Bárbara vai contar para a gente também sobre a onda de frio que está para chegar. E a gente preparou uma reportagem para você entender por que nessa época do ano a gente se sente nessa cena aí, ó, do Karate Kid. Bota casaco. Tira casaco. Mas esse esfria e esquenta não é algo incomum na primavera. Aliás, essa é uma característica da estação. Isso porque a primavera é uma estação de transição, quando estamos saindo do inverno e se preparando para o verão. E tem muito mais, as principais notícias da sua região, esporte, entretenimento, cultura. Hoje nós voltamos a ficar juntos por mais tempo, que coisa boa, né? Vamos juntos até 13h. E já começamos então falando de eleições por aqui. Amanhã nós temos o segundo turno, eleição para presidente da República, para governador do estado. Então a gente vai abrir essa edição do Jornal do Almoço, trazendo as informações para você se organizar, votar com tranquilidade. Deixa eu chamar ao vivo os nossos amigos por todas as regiões do estado. Patrícia, David, Cris, Andriele já estão a postos aqui para falar da sua região. Eu começo lá em cima com a Paty, a nossa apresentadora do Jornal do Almoço para Blumenau e região. Tudo bem contigo, Paty? Como é que estão os preparativos, ou estão, né, os preparativos por aí? Bom dia. Tudo bem, Elaine, querida? Bom dia para ti, bom dia para todos. Olha, eu começo falando sobre como vai ser o transporte público aqui em Blumenau amanhã, porque terá o dobro de horários de ônibus comparado com um domingo normal. É claro que isso é para facilitar o transporte dos mesários e dos eleitores.
A maioria dos ônibus aqui vai circular entre 6 horas da manhã e 7 horas da noite. A lista com esses horários a mais está disponível no site da Blumob, no aplicativo da Blumob e também está fixada nos murais nos terminais de ônibus da cidade. A tarifa amanhã, o pagamento da tarifa vai acontecer normalmente. Nenhuma cidade aqui do Vale do Itajaí e do Litoral Norte aderiu à gratuidade no transporte público nesse domingo. Já em Itajaí, as linhas vão ser normais para um dia de domingo. Vamos agora para as informações sobre o trabalho da Justiça Eleitoral, porque hoje de manhã começou o carregamento das urnas aqui da cidade. A gente tem imagens que mostram como é que começou esse trabalho. São cerca de 800 urnas que daqui a pouco serão distribuídas em 55 locais de votação. Em Blumenau, o local mais movimentado é a FURB, a maior universidade aqui da região, onde votam cerca de 11 mil pessoas. E um outro recado importante que é para as pessoas que não vão poder votar amanhã porque não estão na cidade ou não estarão na cidade onde o título de eleitor está registrado. A justificativa de voto, gente, ela pode ser feita em qualquer sessão eleitoral ou pelo aplicativo e-Título, que é ainda mais fácil e mais rápido. Quem não puder votar amanhã tem que justificar, mas tem um prazo para isso. Não precisa fazer correndo amanhã, porque pode ser feita a justificativa até 60 dias depois da votação. Então, até o dia 9 de janeiro de 2023, é possível justificar a votação do segundo turno. Mas quem for fazer pelo aplicativo, a gente tem um outro recado importante, porque tem um prazo para baixar esse aplicativo. Não é isso, David Sacramento? É contigo. Exatamente, viu, Patrícia? Nós vamos ter aqui até as 11h59 da noite de hoje para todos os eleitores de todo o Brasil. Esse é um aviso muito importante para baixarem e atualizarem o aplicativo e-Título. Esse aplicativo, ele pode ser aí, substituindo, na verdade, o título eleitoral de papel. Por meio dele é possível verificar o local de votação, justificar a ausência do voto e, além disso, também emitir a certidão de quitação eleitoral. Então, pode ser feito o download desse aplicativo por meio aí, das plataformas iOS ou Android. Após isso, só baixar e basta inserir os dados pessoais. Falando ainda de eleições aqui em Criciúma, a Polícia Militar informou que vai ter um efetivo aqui para poder garantir a segurança dos eleitores durante este segundo pleito. Ou seja, teremos 108 policiais militares nas ruas e também 6 viaturas. Eles vão estar em locais fixos, nos principais locais de votação daqui de Criciúma para garantir a segurança das pessoas. Além disso, os promotores e juízes eleitorais também estarão sendo acompanhados por oficiais da Polícia Militar. Após o fechamento da urna, a PM vai ficar concentrada aqui nas plataformas, ou melhor, nas proximidades do cartório eleitoral, na rua Getúlio Vargas, no centro de Criciúma. A rua ela vai ficar fechada para fluxo de veículos pela Diretoria de Trânsito e Transporte. Falando ainda de transporte aqui em Criciúma, a Prefeitura de Criciúma ela elaborou a seguinte tabela. A tabela de sábado é que vai estar funcionando no dia das eleições aqui. Isso significa que vai ter mais ônibus para os eleitores que quiserem se deslocar para seus respectivos locais de votação. E no município de Imbituba, a Prefeitura decidiu que o transporte lá vai ser gratuito neste domingo. E o decreto ele segue ainda a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Agora nós vamos para Chapecó, que lá a Andréa Zamoni tem mais informações para a gente em relação aos locais de votação que mudaram. Exatamente. Aqui em Chapecó, quase tudo pronto para as eleições que acontecem amanhã. Então, a partir das 2 horas da tarde, começa a distribuição das urnas nos locais de votação. E falando em local de votação, tem local que mudou aqui em Chapecó. Eleitores que no primeiro turno votaram na escola Pedro Maciel precisam estar atentos, pois todas as 8 sessões eleitorais que ficam nesta escola foram transferidas para o centro de eventos. Então, os eleitores que votaram na escola Pedro Maciel, agora no segundo turno, votam no centro de eventos. E por que então aconteceu essa mudança? Segundo a Justiça Eleitoral aqui de Chapecó, foi entrado em contato com a direção da escola Pedro Maciel, que informou que um problema comprometeu o telhado da escola
e que quando chove acaba entrando água dentro das salas. Como vocês podem ver, está chovendo aqui em Chapecó, previsão é de chuva amanhã, então por precaução essas sessões eleitorais foram transferidas para o centro de eventos. Outras informações, mas agora relacionadas ao transporte aqui no oeste do estado. Em Chapecó, especificamente, o transporte coletivo, ele vai seguir a mesma tabela do domingo, sem alteração e sem gratuidade, a não ser para os idosos, como comumente em outros dias já é gratuito. Mas em Ipuaçu, por exemplo, a prefeitura disponibilizou transporte coletivo gratuito e ele deve passar em todas as comunidades rurais e também nas comunidades indígenas. Esse transporte vai passar por esses locais 2 vezes por dia, no início e no final da manhã e também no início e final da tarde, com ida e volta para essas localidades. É o caso também de Abelar do Luz. Por lá também o transporte é gratuito. Serão 10 itinerários passando pelas principais estradas rurais de Abelar do Luz. Por lá também serão 2 horários, início da manhã e fim da manhã, início e fim da tarde, com ida e volta para os locais de votação e para as comunidades rurais. A gente segue falando também a importância, das pessoas comparecerem para fazer o voto. Aqui em Chapecó, com uma estimativa do primeiro turno, são esperados que mais de 130 mil eleitores vão às urnas amanhã. No primeiro turno, vale destacar, 28.500 pessoas deixaram de votar. E aqui vai um recadinho, então, para essas pessoas que faltaram, para os faltantes. Eles podem votar agora no segundo turno, mesmo que ainda não tenham justificado a ausência do primeiro turno. A ausência ela pode ser justificada até o dia 1º de dezembro. Mas, e se o eleitor faltar no primeiro e no segundo turno, precisa apresentar 2 justificativas. Mas se ainda não apresentou a justificativa do primeiro turno, não tem problema não, viu? Dá para apresentar agora, dá para votar agora no segundo turno sem problema nenhum. E aí, para manter a regularidade do título eleitoral, vale fazer então a justificativa até o dia 1º de dezembro, que pode ser feita online, pelo aplicativo ou no site também da Justiça Eleitoral. A gente continua falando de eleição, mas agora vamos para Joinville. O Cris está por lá e traz todas as informações para a gente. Oi, André, muito bom dia para você, bom dia também a todos que estão acompanhando o Jornal do Almoço deste sábado. Pois é, aqui em Joinville a movimentação também já é bastante grande, já que nós somos a cidade aí que é o maior colégio eleitoral aqui de Santa Catarina. A gente está falando bem pertinho aqui do Centro Eventos, onde até ontem, as urnas estavam ali, dentro daquele espaço onde vocês estão vendo que tem tudo uma coisa, aqueles cartazes, marrom ali. Então as urnas estavam ali dentro e aí o que aconteceu? O pessoal já pegou todas essas urnas e já colocou bem pertinho aqui, do Expocentro, que é o Edmundo Dobro, onde daqui a pouco vai ter uma grande circulação, inclusive, de caminhões por aqui para levar essas urnas até os locais de votação. Ao todo, como é que são os números, aqui na nossa cidade? São 106 locais de votação, essas urnas devem sair daqui por volta de 1h da tarde e ir até esses locais de votação. São cerca de 1.200 sessões eleitorais aqui em Joinville e aí estão aptos a votar mais de 428 mil eleitores. Então é muita gente, e claro que uma logística também precisa ser feita para conseguir atender toda essa demanda. Então daqui a pouquinho, as urnas saem daqui e vão até os locais de votação. E aí pode bater uma dúvida, gente, em relação ao que pode e não pode também durante a eleição, durante esse segundo turno das eleições. Então o que pode? Pode levar uma carteira, por exemplo, de habilitação, um documento oficial com foto, que pode ser, por exemplo, a carteira de habilitação ou até mesmo também a sua carteira de identidade. E aí também você pode levar junto com o seu aplicativo, com o seu celular, o aplicativo e-título, para poder conseguir ali comprovar que você é realmente o eleitor, caso você não tenha o documento impresso do título de eleitor. Só que aí na cabine de votação você não pode levar nenhum tipo de equipamento eletrônico, tem que deixar justamente com os mesários, já que durante a votação ali não pode levar qualquer tipo de equipamento, inclusive o celular, tá? Então essas são algumas dicas, E aí, por exemplo, pode fazer algum tipo de manifestação também, por exemplo, vestir a camisa do candidato,
ou do partido, ou às vezes levar um broche. As manifestações, gente, elas só podem acontecer de maneira isolada, viu? Individual, não pode ter nenhum tipo de aglomeração. Então, se você quiser ir com um broche ou até com uma camiseta, pode, mas não pode fazer, né, essa manifestação justamente silenciosa, né? Não pode aí fazer de maneira coletiva para poder evitar qualquer tipo de problema também com a Justiça Eleitoral. Só reforçando em questão do transporte coletivo aqui de Joinville, que vai funcionar, gente, com os horários, né, de sábado, tá? Para quem for pegar o transporte aqui da nossa cidade. E aí, aqui na região, o que é interessante também, que nesse ano, a única cidade, inclusive, do estado de Santa Catarina que vai ter eleição suplementar é a cidade de Canoinhas, viu? Canoinhas está entre as 8 cidades brasileiras, né, que vai ter essa eleição suplementar. Lá são mais de 43 mil eleitores que estão aptos, né, a irem às urnas. Então, além de escolher presidente, também governador, os eleitores lá da cidade do Planalto Norte vão escolher o novo prefeito da cidade. E quem vai trazer agora para a gente todas as informações sobre como estão os preparativos para essa eleição suplementar lá na cidade é o repórter André Lux. Oi, André. A votação para prefeito de Canoinhas acontece no mesmo horário do segundo turno, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ao todo, 4 candidatos disputam o pleito. Andrei Vátsco, do PT, Juliana Maciel, do PSDB, Wilson Pereira, do MDB e William Godoy, do PSD. A ordem da votação será primeiro governador, depois presidente e, por último, o voto para prefeito. A eleição suplementar de Canoinhas foi determinada pela Justiça Eleitoral depois que o ex-prefeito Beto Passos e o vice, Renato Pique, foram presos por envolvimento num suposto esquema de corrupção. O ex-prefeito renunciou ao cargo antes de ser cassado. O vice teve um mandato cassado pela Câmara de Vereadores. A decisão de fazer a eleição junto com o segundo turno geral tem motivos econômicos e de logística. A expectativa é de que o resultado da votação municipal seja conhecido no mesmo horário do restante da apuração. Mas, ao contrário dos outros cargos em disputa nesse domingo, o novo prefeito e o vice assumem ainda este ano. Esse mandato, né, é um mandato complementar, então os eleitos comandarão o município até o final de 2024. Outubro de 2024 nós teremos eleições municipais normais, tá? Finda a eleição, a Justiça Eleitoral tem até o dia 17 de novembro para a diplomação desses eleitos. E, na sequência, em data a ser definida pela Câmara Municipal, ocorrerá a posse deles no cargo de prefeito. Obrigada, André. E agora, depois do André, quem chega conosco ao vivo é o Edson, porque em Florianópolis foi feito hoje o sorteio das urnas que serão auditadas neste segundo turno das eleições. É uma cerimônia que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado, onde o Ed está na frente do TRE, na verdade, para contar todos os detalhes, esses bastidores para a gente, né, Ed? Tudo bem contigo? Boa tarde, amigão. E aí, Elaine, tudo bem? Boa tarde para você. Sim, eu estou no TRE, mas estava assim na Assembleia mais cedo, eu e o nosso repórter cinematográfico Fábio Cardoso. Deixa eu contar, o sorteio do Tribunal Regional Eleitoral começou às 9 da manhã no hall da nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Das 35 urnas sorteadas, 25 ficarão na LESC. 2 serão utilizadas no projeto piloto com biometria na Escola Henrique Stodic, aqui em Florianópolis, em frente de onde nós estamos. A escola é vizinha do TRE. Elas passarão pelo teste de integridade, que serve para comprovar que o voto digitado é exatamente o que será contabilizado nas urnas. Outras 8 urnas vão para municípios sorteados que passarão pelo teste de autenticidade. Mais de 100 pessoas estão envolvidas nessa operação desde as 7 da manhã, inclusive para o transporte dessas urnas. A auditoria foi aberta ao público. Representantes da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina, Ministério Público e partidos políticos também acompanharam esse sorteio. Mais cedo nós falamos com o juiz que preside a comissão de auditoria do TRE e também com o diretor geral do TRE. Vamos ver essa troca de ideias que a gente teve com os dois. Desde 2002, da eleição de 2002, que esse procedimento é realizado e até hoje nunca foi comprovado, nunca ocorreu nenhuma desconformidade, né, entre a votação em papel que é feita anteriormente e depois que é digitada na urna. Sempre o resultado foi igual. Então, tantos votos em papel colocados na urna de lona para determinado candidato dá igualzinho na urna eletrônica, né? Então não tem nenhuma possibilidade de fraude até hoje, nada foi comprovado.
mais uma camada para demonstrar a lisura, a transparência do processo em urna eletrônica. Aqui nós conseguimos comprovar de fato que o voto em cédula em papel e o em urna eletrônica é idêntico. Bom, em Santa Catarina, 5,5 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo. As sessões eleitorais estarão abertas a partir das 8 da manhã até as 5 da tarde. Reforçando que amanhã, em Florianópolis, os ônibus circulam de graça, para que todos os cidadãos possam comparecer às urnas. E viva a democracia. Laine Valgas, é contigo. E eu volto daqui a pouco e aí a gente vai se divertir junto, dentro dessa edição do Jornal do Almoço. Ah, tô te aguardando ansiosa por aqui, aliás, não só eu, como todo mundo que está do outro lado também. Obrigada, Ed. Até já, amigo. E para você que mora em Lages, ainda falando de eleições e vai de ônibus para o local de votação, a gente reforça que o transporte público vai funcionar com os horários de domingo sem gratuidade. Diferente da capital, os eleitores de Lages vão precisar pagar pelas passagens. Já em Joaçaba, a empresa privada que gere o transporte público informou que não haverá nenhum ônibus circulando na cidade neste domingo. Agora, meio-dia, 4 minutinhos, é uma paradinha. Ainda hoje a gente volta a falar mais de eleições por aqui, mas depois do intervalo você vai conhecer um trabalho de um grupo de artesãos da Serra que tem se destacado com as peças que produzem com uma fita que seria descartada pela indústria do papel. É lindo demais. E tem também Roberto Alves com a análise dos times catarinenses. O Figueirense foi eliminado da Copa Santa Catarina. Pela Série B, o Tigre empatou ontem e a Chape tem um jogo bem importante hoje. É rapidinho. Ele já está por aqui daqui a pouco, aqui comigo. Até já. Festa de Prêmios Aniversário Germânia. Aqui tem prêmios diários para você. Café Pó Iguaçu 500 gramas vácuo, 11,99 cada. Picanha bovina El Gole fatiada, 36,90 o quilo. É uma super oferta. A picanha bovina El Gole somente 36,90 o quilo. Cerveja garrafa Heineken 600 ml descartável Lager, 8,79 cada. É isso mesmo. Cerveja garrafa Heineken 600 ml só 8,79 cada. Se beber, não dirija. Cadastre-se no site clientesuperpão.com.br. Boa sorte. Vem pro Germânia. Atenção! Interrompemos sua programação para informar que nesta sexta e sábado acontece o Festival Novo HB20 na Hyundai Barigui. Elegância, tecnologia e inovação do novo HB20 Hatch Sedan. Toda a linha HB20 com IPVA, emplacamento e primeira revisão grátis. E seu Hyundai vale mais na troca pelo novo. Quer mais? Taxa de 0,99 em 48 vezes. Hyundai Barigui, em Balneário Camboriú, Blumenau, Itajaí e Joinville. Vem cá, deixa eu confessar uma coisa. Esse aqui é meu episódio favorito, porque ele fala de um assunto que eu amo: teatro. No palco, na rua, em empresas ou escolas, para adultos ou crianças, com atores reais ou bonecos. O teatro encanta plateias em todos os cantos de Santa Catarina. É nosso, o mais antigo festival de teatro para a infância do Brasil. E sabia que o estado tem 5 cursos universitários para formação na área? Um diferencial e tanto. Fora o trabalho incansável dos coletivos, dos pesquisadores, dos grupos independentes. São mais de 100 mapeados no estado e nomes de destaque nacional, como Carmen Fossari e José Ronaldo Faleiro. Todos apaixonados por contar histórias. Porque teatro é emoção, imaginação, é arte. Meio-dia, 7 minutinhos, de volta com mais informações no seu Jornal do Almoço. E agora para contar que foi sepultado ontem, no fim da tarde, em Criciúma, o corpo da nossa amiga jornalista Suzana Naspolini, que era catarinense e também foi nossa colega de emissora. Ela, nos últimos 20 anos, se destacou no jornalismo comunitário na Globo, no Rio de Janeiro. E na terra natal, ontem foi dia de homenagens de familiares e de amigos da Suzana. O corpo da jornalista foi velado no Rio de Janeiro, quinta-feira, e chegou em Santa Catarina ontem pela manhã. Por aqui, a cerimônia de despedida começou às 3 horas da tarde, no cemitério municipal de Criciúma. O velório foi aberto ao público e reuniu amigos, familiares e admiradores do trabalho de Suzana. Ela sempre foi alegre, risonha, bagunceira. Ela, como repórter, começou. Ela tinha uma força de vontade, sempre
de crescer e coisa, como ela foi até a Globo e sempre com aquela força que ela sempre teve. A batalha de Suzana contra o câncer começou em 1991, quando ela tinha 18 anos. Aos 49, o tumor identificado pela 5ª vez se espalhou e ela não resistiu. Ela não queria sair de lá, ela não queria perder um dia de trabalho. Ela se dedicou, estava doente, queria voltar a trabalhar doente. Mal terminava o tratamento de quimio, ela ia com toda a garra, já fraquinha, mas ia. Foi a vida dela. Em 2019, Suzana lançou a autobiografia Eu Escolho Ser Feliz. Em 2021, na pandemia, publicou o 2º livro, Terapia com Deus, sobre ter fé nos momentos difíceis. Foi sobre isso que ela conversou com a Elaine Valgas no quadro Fique Bem, do Jornal do Almoço. Essa foi a última entrevista dada pela jornalista. E não deixa o desânimo tomar conta. Essa é o principal recado, assim, não deixa. Não abre a porta para ele. O fim da luta contra uma doença deixa agora um legado de força e empatia. Eu tenho convicção de que ela está bem, foi uma pessoa espetacular como profissional, como filha, como esposa, que ela está bem. Eu estou gemendo de dor, para não dizer outra palavra, mas estou entendendo que Deus a chamou porque ela merecia descansar. E o nosso coração está com a senhora, né? Dizem que a gente é a obra que a gente deixa nessa vida. E a Suzana deixou uma senhora obra ensinando para a gente que o que hoje para a gente é só isso, daqui a pouco pode ser tudo isso, se a gente olhar com mais carinho. Vamos respirar, mudar de assunto, 12h, 10 minutinhos. E não é um assunto bom que a gente vai tratar agora. A gente vai para o oeste catarinense porque nessa madrugada 3 corpos foram encontrados em Galvão. A Polícia Civil já está investigando esse caso e a Andriele está chegando junto conosco nessa cidade chuvosa hoje, né, Andriele? Para trazer esses detalhes. Boa tarde para você. Boa tarde, Elaine. Chuva, climinha mais frio por aqui para trazer então uma notícia triste neste sábado. Nesta madrugada, por volta de 1h30 da madrugada deste sábado, 29 de outubro, a polícia encontrou no bairro Esperança, em Galvão, o corpo de 3 pessoas. Essas pessoas foram identificadas como uma mulher de 54 anos e um homem de 51 anos de idade. Eles teriam um relacionamento amoroso, segundo a polícia militar. E ainda segundo a polícia, essas 2 pessoas já têm passagens policiais. A mulher tem passagens na polícia por agressão a um homem e o homem tem passagem por agressão à mulher e violência doméstica. Vale destacar que um 3º corpo também foi encontrado a cerca de 50 metros da residência deste casal e é o corpo de um homem de 28 anos de idade. Segundo o relatório da Polícia Militar, esse 3º homem, de 28 anos, foi encontrado em uma valeta próximo à casa do casal. Ele teria um suposto relacionamento ou seria um ex-relacionamento da mulher que também foi encontrada morta. Essas são as primeiras informações do fato que aconteceu nesta madrugada, onde a Polícia Civil já realiza diligências e investigações, conversando com testemunhas. A Polícia Civil chegou a citar que o crime foi praticado por ação humana e trata-se de uma morte violenta. A Polícia Civil e a Polícia Científica trabalham para coletar dados e provas sobre o caso, para dar prosseguimento ao assunto e dar continuidade à investigação. Por hora, essas são as informações deste caso em Galvão até o momento. Laine, volto contigo. Deixa eu te aproveitar aí, porque tem mais uma notícia que não é das melhores, que envolve uma criança. É isso, Andriele? Isso mesmo, Laine. Agora uma notícia muito triste. Uma criança de 9 anos de idade morreu atropelada ontem no início da noite aqui em Chapecó. Essa criança foi identificada como Pedro Henrique Kowalski. Ele foi atropelado no loteamento New Vilas, no bairro EFAP, aqui em Chapecó, e essa ocorrência foi registrada por volta de 7h30 da noite. Os bombeiros militares e também o SAMU foram até o local, mas encontraram o menino caído em via pública com traumatismo craniano, diversas fraturas na mandíbula e em outras partes do corpo. Ele foi encaminhado ao hospital, mas depois os familiares comunicaram então o falecimento dessa criança, um menino de 9 anos de idade.
O motorista, um homem de 33 anos de idade, que seria o responsável por esse atropelamento, fugiu do local sem prestar socorro. Minutos depois dessa ocorrência, a Polícia Militar encontrou o homem em sua residência em uma área rural aqui de Chapecó. Ele confessou o atropelamento e disse que fugiu do local porque estava alcoolizado e estava sem habilitação para dirigir. O homem foi detido e encaminhado à central de plantão policial aqui de Chapecó. Nas redes sociais, os familiares e amigos da criança, que faleceu de apenas 9 anos, deixaram suas homenagens, as condolências, os sentimentos e pediram por justiça. A Polícia Civil também deve investigar essa situação e o responsável por esse atropelamento deve ser, então, responsabilizado. Eu volto contigo aí no estúdio, Laine. Obrigada, Andriele. A vida não é só feita de notícias boas, né? A gente tem que compartilhar até para alertar, né? Bebeu, não dirige. Se acontecer alguma coisa, assuma a sua responsabilidade. Andri, obrigada, querida, por enquanto, viu? Me salva. Me salva disso. A gente não gosta de falar de coisa ruim, né? Mas a vida é vida, assim, é vida. Vida que segue. Aliás, nós temos uma notícia boa para o Ercílio Luz e uma não tão boa para o Figueirense também. Vida, né, Roberto? Laine, o Figueirense voltou a decepcionar ontem à noite. Empatou com o Ercílio Luz. Quando parecia que o Figueirense ia decolar, ele já tinha jogado a toalha. Na verdade, o Figueirense tomou um gol a 30 segundos. Olha que golaço fez o cara do Ercílio Luz. Agora, olha o gol de empate do Figueirense. Olha o que o goleiro do Ercílio Luz faz. Dá uma olhada. Ele vai sair para a bola, olha aí. E a bola cai dentro do gol. Foi isso? Ele foi encaixar a bola, foi encaixar isso. e a bola caiu dentro do gol. Mas olha, vamos deixar muito claro aqui o seguinte. O Ercílio Luz mereceu estar na final da Copa Santa Catarina. Ganhou a primeira do Figueirense, empatou ontem à noite aqui. 30 segundos a bola rolou, o Ercílio já fez o gol, quando ele poderia ter administrado o empate. Foi superior, o Figueirense desanimado, parece que já jogou a toalha há algum tempo, não tem força para recuperação, má qualidade do futebol. É um ano para você olhar bem, analisar, não passar uma borracha, não. Pegar as lições dos erros e não cometer esses erros o ano que vem também. É hora de você apagar tudo que está sendo feito de errado e montar uma nova comissão técnica, reformar o elenco do Figueirense, porque esse ano foi uma pancada atrás da outra no time da capital do estado. A final vai ser agora do Ercílio? A final, dia 6, domingo que vem, o primeiro jogo, Ercílio Luz e Marcílio Dias em Tubarão, e o segundo jogo no dia 13 em Itajaí. O Marcílio tem a vantagem. Curioso, Marcílio meteu 5-1 no Carlos Renault e ontem perdeu de 2-0 em casa. Mas o saldo de gol classifica o Marcílio Dias, vai para a final com vantagem de jogar dentro de casa. Mas é uma final, jogo duro, hein? Equilíbrio, hein? Esse Luz é um time pegador, é um time de... Pode incomodar o Marcílio Dias. Vamos falar de Série B? Criciúma aí empatou com Ponte Preta? O Criciúma, Laine, foi o nosso melhor representante na Série B. O Criciúma decolou a partir de um certo momento no campeonato. Um pouquinho tarde, hein? Se decola um pouquinho antes, ele tinha chegado ao acesso. Tomou um gol de pênalti no início do jogo, depois empatou. 1-1 foi o resultado final. O Criciúma não tem mais nada a perder, não cai nem sobe, teve perto de um acesso, tivesse um pouquinho antes, né? Recuperado, ele teria chegado ao acesso. Mas tá bom, manteve a Série B é um bom campeonato. Amanhã, por causa das eleições, nós não temos futebol, mas hoje tem a Chape jogando contra o Náutico, também pela Série B. Esse é o jogo realmente da vida da Chapecoense. O Náutico, adversário, é o último colocado do campeonato, já está rebaixado. A Chape joga às 19 horas na Arena Condá. Tem que vencer o jogo, não pode ser diferente. A Chape tem 42, alguma coisa assim, vai a 45. O Náutico já está fora da jogada. Não ganhar esse jogo aí vai demonstrar que realmente não estava merecendo. Fez uma campanha irregular, subiu em algum momento, desceu um pouco. A chegada do Gilmar Dalpozo deu mais identidade à Chapecoense, porque ele tem muita história dentro do clube, recuperou e agora vai salvar a Chapecoense. Eu não tenho dúvida nenhuma, franco favorito para hoje à noite, de que a Chapecoense deve ganhar esse jogo e manter a Série B para o ano que vem. Ufa! Ufa! Bom trabalho final de semana, queridão. Não dá para esquecer que hoje, 5 horas da tarde, em Guayaquil, no Equador, Flamengo e Atlético Paranaense, decisão da Taça Libertadores da América com 2 brasileiros fora do Brasil. Não é a primeira vez. E
Esse é um jogo realmente fantástico de hoje à noite. É aquele para colocar a pipoca, a família, a cervejinha para quem já gosta, começar né? agora, né? Aquele refrigerante. Aquele refrigerante com sabedoria, tá tudo bem, não tem problema. Tudo bem. Vamos lá. Abraço, bom final de semana. Para nós, obrigada, viu, amigão? Tchau. Bom dia de eleição Tchau. também amanhã pra gente. Em Lages, um grupo de artesãs vem chamando a atenção em feiras por todo o país. Elas criam peças com uma fita que seria descartada pela indústria do papel, olha só. São mãos habilidosas que aos poucos vão transformando uma simples fita em peças decorativas. Daqui saem cestas, pratos, mandalas, ninhos e tudo mais que a imaginação dessas artesãs criaram. Essa é a Associação de Artesanato Tramatusa, que há mais de 10 anos produz peças feitas de um material descartado pela indústria do papel e celulose aqui da região, chamado de fitatusa. As artesãs, elas criam as peças. Cada uma tem a sua criatividade. Temos umas peças, temos que todas fazem, todas precisam fazer e saber fazer todas essas peças. São mais de 20 mulheres que 2 vezes por semana se reúnem num espaço cedido pela prefeitura para fazer o artesanato. A Lúcia é uma das artesãs, está aqui desde que a associação foi criada. Aquele macramê que nossas avós usavam nas toalhas, hoje nós fazemos com a fita tusa. Então, fazemos cesto, fazemos... O cesto, esse que eu estou começando, ele vai ficar assim depois de pronto. Quem cria uma peça nova, em seguida é feita uma oficina entre todo o grupo. Que daí essa pessoa que criou a peça, ela vai ensinar para as outras do grupo. Além de terem uma renda extra, a atividade também se transformou em um momento de lazer para essas mulheres. Além de trabalhar e aprender, a gente conversa bastante, que às vezes está meio tristinho e vem para cá e volta novo para casa. A matéria-prima vem desse jeito lá da indústria para que as artesãs possam produzir as peças, trançar. Mas elas precisam cortar a fita tusa. E aí elas utilizam uma técnica super bacana, que é um pedaço de acetato, que é o material utilizado no raio-x, para que a fita fique bem certinha e possa ser trançada de maneira bem bonita. E as fitas são doadas pela indústria não só para Tramatusa, mas para outras entidades que conseguem reutilizar o material que seria descartado no aterro sanitário. Realmente poder reutilizar esse material que contribui, para menos resíduos para o ambiente e mais ainda para uma sociedade melhor, trazendo um projeto social como esse de grande importância na região, é muito bom, Contribui muito para a nossa economia circular e para que os processos de desenvolvimento socioambiental na região ocorram. As peças têm feito tanto sucesso que já são comercializadas por todo o país, inclusive em grandes feiras de artesanato de Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, entre outras. Vendemos através dos nossos parceiros. Nós estamos com outras feiras já agendadas, possivelmente Belo Horizonte. Tudo isso deu certo graças ao trabalho dessas mulheres incríveis, que além de empreender, inclusive com a consultoria do Sebrae, também incentivam outras mulheres a trabalharem com a criatividade, de forma sustentável, usando a fita tusa. Usando a fita tusa e uma criatividade que na próxima eu quero voltar com esse chip, Agora uma pausa rápida no JA, depois do intervalo, a Bárbara já está por aqui porque a gente vai falar dessa primavera. Entender por que essa é a estação do bota casaco, tira casaco, bota casaco, tira casaco. E por falar nisso, ela está por aqui porque não é só um casaco que eu acho que eu vou ter que preparar para a semana que vem, hein? É a lareira? Pois é, a gente tem que conversar sim sobre o friozão que está chegando na semana que vem. Mas antes disso, deixa eu contar para vocês que tem calor e muita misturança, muita salada no estado. Inclusive, confere aí a diferença, olha só, de Chapecó, mais ao oeste do estado, e do nosso litoral, com algumas aberturas de sol. Tem misturança sim, tem calor confirmado, com certeza, e frio garantido para a semana que vem. A gente vai falar tudo no detalhe daqui a pouco, Laine. Eu tô arrepiada de frio já, até daqui a pouco. Descubra uma nova forma de torcer pelo seu esporte favorito. Abra sua conta na Betano e receba até R$300 de bônus. Betano, o jogo começa agora.
Ofertas Fecha Mês Condor. O Condor negociou ainda mais para ajudar você a comprar ainda melhor no final do mês. Leite longa vida UHT a partir de R$ 3,78. Batata automático R$ 3,95 kg. Café Três Corações R$ 14,49. Costela minga do chefe R$ 21,90 o quilo. Miolo da Alcatra R$ 29,90 o quilo. Fralda Hug Supreme Care Giga R$ 129,90. Sorvete Nestlé 1,5 litro R$ 19,90 com 50% de desconto na segunda unidade. Fecha Mês Condor. Economize muito. O que liga a Rádio CBN Joinville a você é falar tudo sobre o seu bairro, a sua rua, o trânsito, o tempo, o JEC. É tudo isso e muito mais. CBN 95.3. Faz bem ouvir Joinville. Faz bem ouvir você. De segunda a sexta, nas manhãs da Globo, informação, diversão, com um sabor especial para começar bem o dia. Que é relevante para você, vai estar aqui na nossa Super Manhã da Globo. Abrindo os trabalhos, música. Não vem que a vida ainda tem planos para você e eu. As dicas de saúde. Informação também é saúde. Tudo que faz diferença no seu cotidiano. Você acha aqui. Muito bom poder contar com a sua companhia aí do outro lado da telinha. No Encontro com Patrícia Poeta. E logo depois... Seja em que horário for, a gente vai estar sempre com você. Ana Maria Braga recebe convidados. Deixa a gente com água na boca. Eu quero te ver com a mão na massa. Sempre com a leveza que só ela tem. E que faz a gente se sentir em casa no Mais Você. Quanta história, que coisa linda! De segunda a sexta... Super Manhãs da Globo, fazendo sua vida melhor, uma manhã de cada vez. Corta, menina! De volta com você agora, meio-dia, 25 minutinhos, e a gente chama o Edson de novo, porque hoje de manhã ele foi ali para o centro de Florianópolis acompanhar a apresentação do projeto de requalificação do Centro-Leste. Olha que bacana. Segundo a Prefeitura da capital, o projeto vai integrar a Praça Fernando Machado, Praça 15, com o Centro-Leste, que há tempos estava um tanto abandonado. Ainda, segundo o prefeito, as manifestações culturais que aqui acontecem serão mantidas e incentivadas. A pavimentação histórica deve permanecer, porém, deve ter melhorias. E, na nossa conversa, você vai ver que o prefeito disse que tem prazo para tudo isso acontecer. Num prazo máximo de 60 a 90 dias, as pessoas já vão ver a modificação do centro e talvez para o aniversário da cidade, 23 de março, a gente possa dar esse grande presente para a cidade. Tem uma requalificação para as pessoas, para o envolvimento das pessoas, trazer as pessoas para cá, para conviver aqui de maneira harmoniosa. Quem gosta de música, quem gosta de morar, quem gosta de trabalhar, os comerciantes. Esse é o grande projeto de construção do Centro-Leste. Nós vamos manter, Ed, a grande maioria absoluta de todo esse paralelepípedo histórico da região. O que nós vamos fazer é alargar as calçadas para que um cadeirante, uma mãe com um carrinho de neném, também possa passar por aqui, porque é impossível ela passar nesse calçamento. Mas é esse calçamento que nos remete ao passado, nos dá a nossa raiz histórica. E há raízes também que nós não queremos perder na música, na cultura, no envolvimento com as pessoas. Não cuidou da raiz, não cuida da vida, né? Então, vamos torcer para que tudo fique bem por ali também no centro de Floripa. Agora a gente vai voltar para o sul do estado, porque hoje é o terceiro e o último dia da Quermesse em Criciúma, que é conhecida também como a Festa das Etnias. O David, então, está de volta e o clima parece que está muito agradável para aproveitar a apresentação, comida boa. Parece que o outubro não terminou. Tudo bem, David? Com certeza, viu, Lani? Olha só que clima maravilhoso que está aqui na Quermesse hoje, uma festa tradicionalíssima aqui da nossa região. Só a título de curiosidade, a primeira Quermesse foi realizada no ano de 1980 e reúne milhares de pessoas, como você pode observar. Olha só, nesse clima maravilhoso, tá rolando muito samba, muita música e o pessoal está aproveitando também para comer as comidas típicas aqui realmente da nossa localidade. Em 2020, a festa ela se tornou a Festa das Etnias e esse ano está voltando agora aqui na praça como Quermesse, resgatando, claro, a tradição, esse clima agradável nesse último dia aí que pode ser apreciado nessas apresentações por milhares de pessoas que vêm aqui visitar a nossa cidade no dia de hoje. Eu vou aproveitar agora nesse momento para conversar com o Ismail, que é o diretor de turismo aqui da nossa cidade e vai falar melhor para a gente sobre essa festa tradicional maravilhosa. Muito bom dia para você, realmente o clima aqui está muito bom, né? Bom dia aos telespectadores, né? Um prazer enorme
estar aqui falando sobre esse grande evento que é a Quermesse de Tradição e Cultura do município. O que é que o pessoal pode aproveitar hoje aqui? Muita música, né? Apresentações folclóricas. Hoje à tarde o foco vai ser nos grupos folclóricos da região. Muita comida boa, o cheirinho está matando a gente já nesse horário, né? Então o pessoal vem para cá, vai poder muitas opções de gastronomia, muita opção de música e apresentações artísticas muito boas hoje aí para todo mundo. Além de música, também tem muita gastronomia, muita comida. Inclusive, vou pedir ali para o nosso repórter cinematográfico mostrar para a gente ali as barracas, né, que tem aqui, porque realmente esse é um dos focos da festa também. São 7, 8 barracas, é isso? São 7 barracas de etnias, né? Mais 7 barracas de entidades que foram convidadas a participar. Então a gente tem aí, paeja, tem quibe, tem esfirra, tem batata recheada, espetinho, cachorro quente, hambúrguer, cachorro quente alemão, português. Enfim, o que não falta é comida boa, muito doce, né, também, doces típicos. Sempre focado nessa questão da culinária típica e culinária tradicional da nossa região. Eu estava conversando aqui, viu, Lani, com o Ismael, sobre essa questão da festa, né, que realmente ficaram 2 anos, ficou 2 anos a festa, melhor dizendo, sem essa festa aqui tradicional por conta da pandemia. Mas agora, claro que o pessoal não se segurou e apareceu em peso aqui, né? Esse espetáculo todo de retomada, né, tanto por isso que a gente está optando bastante pelas apresentações com artistas locais, exatamente nesse quesito todo de retomada, de retomar as festas. O pessoal comprou a ideia. Desde quinta-feira, lotadas, entidades vendendo todos os seus produtos. Todo dia um consumo bem tranquilo, bem gostoso. Artistas envolvendo, artesanato, enfim, toda a rede dessa economia criativa na cidade está envolvida nesse momento. Obrigado, Ismael. Agora vamos aproveitar, inclusive, aí para poder mostrar algumas fotos antigas, né, dessa festa que já é tradicional. A gente mostra aí agora, né, algumas dessas fotografias muito bonitas, inclusive, que mostram essa tradição. Porque a quermesse é assim, né, como eu disse, desde 1980 essa festa já acontece. Essa praça de alimentação, ela também sempre esteve presente aqui, né, inclusive na Praça Nero Ramos, com as entidades participantes que mostram muitas etnias que colonizaram aqui nossa cidade, como, por exemplo, a alemã, a árabe, a espanhola, italiana, a negra, a polonesa e a portuguesa. E falando ainda sobre o evento desse ano aqui, para poder encerrar nossa participação ao vivo no JA, hoje tem muita música, inclusive aqui, tem couve do Raul Seixas e também tem danças das etnias alemã e espanhola. Então, para você que quer participar, quer vir aqui realmente se divertir, vem aqui realmente para a Quermesse, que tem muita música e muita alimentação também aí, para você poder conhecer um pouquinho dos nossos alimentos típicos aqui da nossa região, hein, Lândia? David, que missão boa para um sábado, né? A gente só de ouvir falar dá vontade para voar para aí. Então aproveita bastante. Deixa eu te perguntar uma coisa, David. Você vem de que região do Brasil? Então, Lani, eu sou de Salvador, Bahia, né? Lá a gente tem uma outra tradição, mas também temos muitas comidas típicas, mas eu me senti muito acolhido aqui, inclusive, porque, como eu disse, entre as pessoas que colonizaram aqui, né, a região, a Criciúma, tiveram também os negros. Então, tem muito alimento também que eu consigo consumir aqui e que eu me sinto em casa. Então, realmente, eu fico muito feliz, né, de estar aqui hoje na Quermesse, conhecendo um pouquinho dessa cultura, dessa música maravilhosa e podendo aqui, né, me sentir acolhido pelo povo daqui de Criciúma. Ah, eu desconfiei. Então, assim, eu nunca tinha te chamado ao vivo. Seja muito bem-vindo e que a gente se encontre muito mais aos sábados, dias de semana também por aqui, tá? Bom trabalho por aí e seja bem-vindo entre nós, amigão. Muito obrigada. E vamos falar agora dessa estação que está mexendo com a nossa cabeça, com o nosso guarda-roupa também, primavera, que é uma estação de transição do inverno para o verão, a gente sabe. Então, é normal que mudanças no tempo aconteçam de um dia para o outro. Mas nessa semana, calor intenso, previsão de geada, está deixando todo mundo bem confuso. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Coloca no chão. Apanha casaco. Pendura. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Vai dizer que a nossa vida não tá assim nos últimos dias. A gente tem que vir preparado, sai com pouco, mas carrega um casaquinho junto para ficar preparado aí para as estações, que dá tudo num dia só, né? De manhã a gente sai um sol e aí chega à noite um frio, do nada começa uma chuva também. Para acompanhar essa loucura no tempo, tem que sair preparado.
Blusa, casaco, mas sem esquecer aquela roupa mais fresquinha por baixo para a hora do dia que o calor toma conta. Guarda-chuva também é importante carregar. Olha, haja saúde para tanta mudança. Né? Não pode gripar, né? Aí fica nesse gripa, não gripa, chove, não chove. Aquela chove não molha, né? Bom humor também é fundamental para encarar esse tempo. É tanta indecisão que até para quem vende roupa não tá fácil. Tem dia que tá frio, dias mais quentes, então a gente tem que manter na loja a coleção ainda que a gente tem anterior. Mas esse esfria e esquenta não é algo incomum na primavera. Aliás, essa é uma característica da estação. Isso porque a primavera é uma estação de transição, quando estamos saindo do inverno e se preparando para o verão. Por isso a gente deve ter algumas incursões de massas polares que devem trazer um frio mais intenso, até às vezes até geada, até novembro, por exemplo, a gente pode observar isso. Mas também umas pequenas ondas de calor que a gente chama de aquecimento pré-frontal, né, que é quando a frente está chegando e aí a gente tende a sentir aquele calor repentino. E isso tudo movimentando com muita nebulosidade, né, muita transição de temperatura. E além disso a gente vai ter também muitos processos convectivos, o que significa que a gente pode ter tempestades isoladas, né, bastante fortes, com queda de granizo. E o que falar da previsão do tempo para a próxima semana? Frio intenso, com temperatura abaixo de zero na Serra Catarinense e geada ampla. O meteorologista Leandro Puchalski explica que o frio até é esperado nessa época, mas não com a intensidade prevista para os próximos dias. O que chama a atenção da previsão para essa massa de ar frio é a extensão dela e a intensidade. A gente sabe que em algumas oportunidades, em alguns outros anos, a gente teve algumas temperaturas baixas, até mesmo em novembro. Se a gente puxar pela memória, vai lembrar de alguma coisa. Mas ela é diferente pela intensidade, deve trazer temperaturas típicas de inverno, se nada mudar até lá, e a extensão, né? Normalmente, essas massas de ar frio, elas derrubam mais a temperatura na parte serrana. Dessa vez, não. A previsão é para toda Santa Catarina, é claro que cada região com a sua intensidade. Preocupação para a agricultura. Frutas como maçã e uva estão no período de brotação, e a geada tardia pode queimar os frutos e comprometer a produção. No sul do estado, o impacto da primavera mais fria já está sendo sentido na produção de maracujá. A gente está um pouco preocupado, né, porque atrasando o desenvolvimento das mudas até elas chegarem no arame, depois elas fecharem a parreira, né, isso leva muito tempo e isso pode prejudicar na janela de produção, né. Não tá fácil para ninguém. E pelo que tudo indica, a primavera vai continuar nos surpreendendo. Eu sugiro mesmo a gente sair sempre com guarda-chuva, com a jaqueta, uma camiseta mais leve, obviamente, porque a gente tende, né, nesses últimos dias a sentir todos os tipos de tempo. É o típico da primavera mesmo. E só não vai pegar mais de surpresa porque a gente tem quem cuide disso, né? Tem a Bárbara, o Douglas, o Leandro, olhando pela gente, né? Avisando há um tempinho, né? O que é isso que vai acontecer semana que vem, que é tão intenso, até pra gente compreender, né? E se preparar, a gente já vai mais, até pra compreender, quando compreende. Claro, o que está acontecendo, melhor, né, Elaine? Boa tarde pra você, para quem nos assiste aqui também. Deixa eu contar, são principalmente por dois motivos, tá? O primeiro deles é a laninha. A influência desse fenômeno, falando aqui de uma forma bem leiga, tá, gente? Acaba estendendo o frio por mais tempo. Outro ponto, mudanças climáticas, sim. Elas também são responsáveis por a gente ver eventos deslocados e atípicos para a época do ano, como esse frio em novembro. A gente sabe que um frio na primavera pode acontecer sim, mas desse jeito que está previsto agora é considerado incomum. Vou além. Os meteorologistas falam que, infelizmente, isso vai ser cada vez mais comum de se ver daqui para frente. A curto prazo é preciso se programar, por isso eu montei esse calendário do frio para a gente se preparar. De domingo para segunda acontece uma super queda da temperatura, é o primeiro baque. Numa tarde 30 graus, no caso do domingo, e aí na segunda pode chegar a 15 de máxima. O 1º de novembro, aí começa com uma chance pequena de chuva congelada e neve durante a madrugada. É uma janela muito pequena, possibilidade mínima, mas existe. É claro que a gente tem que monitorar. Já nos dias 2 a 4, as temperaturas caem um pouco mais na serra, podendo ter registro de 4 graus abaixo de zero e
muita geada. Essa previsão de frio intenso, ela deve vir para fazer história. Primeiro, porque não há registro de neve em Santa Catarina no período de agora, em novembro. E se isso acontecer, vai ser algo inédito. Vamos lá, mesmo que a neve não venha, tá? Outra coisa, em quase 40 anos de dados registrados, a menor temperatura em novembro foi de menos 1,5 grau. E a nossa previsão para a Serra é de menos 4 graus de mínima, Laine Valgas. Então eu vou fazer contigo o que eu faço com o Douglas. Vamos brincar de um dia de cada vez, porque antes disso nós temos calor. Temos calor. E aí que a gente precisa cuidar, redobrar muito mais o cuidado com a nossa saúde. É o caso das próximas horas. Um recado que vale para todo o estado. Se preparem para uma tarde bem abafada, com termômetros girando de 24 a 32 graus, observem aqui a região de Criciúma, também 25 graus, 27 lá no norte do estado, no geral temperaturas altas. Fora isso, o sábado continua com um predomínio de nuvens em boa parte do estado, eu diria que na grande Florianópolis e também aqui no sul do estado, tempo um pouquinho mais aberto, o sol aparece mais nas próximas horas. Para quem está mais perto do Paraná, aí condição de chuva isolada a qualquer hora do dia, isso também serve para o oeste, por isso que a gente já estava vendo aquela chuvinha chegar lá em Chapecó. À tarde, essas áreas de instabilidade alcançam também a Serra e lá no fim da tarde, durante a noite, o sul do estado. Detalhe, tá? Há risco de temporais com granizo por causa desse calorão e da alta umidade. No domingo, presta atenção que a instabilidade ganha força, dia de votação. Por isso, o risco é alto para tempestades com granizo, principalmente nas regiões de São Miguel do Oeste, Chapecó e também Joaçaba, onde a chuva pode ser mais volumosa. No geral, é um dia mais fechado, com condição de chuva desde o início da manhã para a metade oeste. No litoral e nas áreas vizinhas, aí o domingo começa com tempo mais firme, com sol entre nuvens, entre tarde e noite vai mudando com a aproximação dessa frente fria. Aí no fim do dia começa a esfriar, segunda já vai ser um dia totalmente diferente, principalmente quando o assunto é temperatura. Semana vai começar assim com cara de inverno, Laine, acompanhada dessa forte massa de ar de origem polar. Eu fico pensando que a gente se vira com agasalho, ajuda quem não tem, Sim. Mas eu penso na natureza, né, entendendo isso, as nossas safras de uva, de maçã sofrem bastante, nossos agricultores, então penso bastante neles nesse momento, né, Bárbara? E como eu disse, cada vez mais. Cada vez mais a gente vai ver esses eventos, é claro, a gente diz aqui, né, ai, que frio é esse? A gente brinca, frio em novembro, acontece na primavera de ter frio? Claro que sim, acontece, algumas massas, mas nessa intensidade é sim atípico. A gente precisa observar cada vez mais esses eventos extremos acontecendo deslocados aí das suas estações. É reflexo do que a gente construiu, maltratando a natureza em tanto tempo, Exatamente. Né? Agora a gente que... Lute. Obrigada, Bárbara. Valeu. Que reflexões, né? Mas fazem parte. Valeu. Beijo, querida. Obrigada. Agora, 12h41 é mais uma pausa no JA. Depois do intervalo, a gente fala mais de eleições. E você também vai conhecer uma história muito legal que vem de Chapecó. Olha só, para homenagear uma professora e promover a inclusão no dia a dia, os estudantes criaram uma sala sensorial. E a gente vai voltar a chamar ele, Edson, que está agora acompanhando um campeonato que é de quebrar a cabeça. Eu adoro esse tipo de desafio, Edson. É mesmo, Laine Valgas, eu também adoro, tanto que eu acabei de completar esse aqui. Não, mentira. Na verdade, eu vou te contar que Florianópolis está sediando o primeiro campeonato de cubo mágico. Essa molecada está toda se enfrentando, descobri que tem várias categorias, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 e Mega Mix. Olha, gente, daqui a pouco, não sai daí que depois do intervalo eu vou te contar essa parada que quebra a nossa cabeça, mas que essa molecada manda muito bem. Até já, viu? Então, essa. Eu não sou muito bom em cantar. Galera, agora é sério. Não perca, aqui no canal Combate. O Anderson é um ser de outro planeta. Respectfully knock him out. Maybe not.
Chance única Metronorte. É a última chance de fechar negócio com estas condições. Vem pra Metronorte e compre o seu seminovo com preço abaixo da FIP. Tem certeza que vai esperar? É o maior estoque multimarcas da região. São seminovos com até R$5.000 de desconto, com entrada parcelada em até 10 vezes no cartão e a melhor avaliação do seu usado. Não fique na dúvida. Ofertas válidas só até sábado. Chance única Metronorte, o maior estoque multimarcas da região, com preços abaixo da FIP. Todo sábado, plantão até às 17 horas. Teatro da Liga 100 anos apresenta Você me faz correr demais os riscos dessa highway. Você me faz correr atrás do horizonte dessa highway. Ninguém por perto, o silêncio do deserto, deserta highway. Essa infinita highway. É o Premier com o melhor do Brasileirão. E o plano anual é só R$ 29,90 por mês, pra você ver o bicho pegar no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Corta! O que foi agora, Magno? Mas é só R$ 29,90 por mês pra ver a reta final do Brasileirão? R$ 29,90, pai. Por que tu acha que o teu vizinho parou de assistir o jogo na tua casa, hein? Na minha época não era assim, não. Ah, tá. Na época da dancinha. Brasileiro campeão, é o Premier com o melhor do Brasileirão. Amanhã é dia de segundo turno, então a gente está de volta para falar mais de eleições, chamando agora a DAG conosco, porque a partir da semana que vem nós teremos um processo de transição no governo do estado, que aliás já começou, né, DAG? Boa tarde. Boa tarde, Laine. Boa tarde a todos. Começou sim com um decreto do governador Carlos Moisés, que saiu nessa semana no Diário Oficial, e já estabelece que, independente de quem for eleito nesse domingo, seja Jorginho Melo, seja Décio Lima, a partir de terça-feira, o governador eleito para a partir de 2023 já pode apresentar os nomes da sua equipe de transição para que também seja colocado, né, em Diário Oficial, oficializado, e para que já comece esse processo, que é muito importante para que tenha essa transição tranquila de um governo para o outro. E aí o que está estabelecido nesse decreto? Por exemplo, que as informações que forem solicitadas pelo novo governador vão ter que ser dadas pelo atual governo em um prazo de até 5 dias, dependendo, pode haver uma prorrogação por igual período, mas precisa de uma celeridade, de uma agilidade nessa prestação de informações. Que tipo de informação que é obrigatório repassar do governo atual para o próximo governo? Todas as informações sobre as contas públicas, os projetos que estão em andamento, os programas de agora e os programas futuros, ou seja, como é que está a casa preparada para esse processo, para essa transição. Então, o prazo começa na terça-feira, 2 dias após a eleição, e até 10 dias depois. Esse é o prazo para que o governador eleito nesse domingo apresente a sua equipe de transição. O governador Carlos Moisés já está colocando ali dentro do atual equipe quem vão ser os membros que devem fazer parte dessa equipe de transição que vão prestar essas informações. A gente apurou que nessa equipe devem estar presentes o secretário da Casa Civil, Juliano Chodelli, o secretário da Fazenda, Paulo Eli, o secretário de Governo, Márcio Ferreira, e também o secretário de Administração, Luiz Antônio Dacol. Então, eles vão ser os responsáveis, devem ser os responsáveis por receber quem for indicado pelo novo governador para fazer essa prestação de informações. Tem outro detalhe também interessante nesse decreto do governador Carlos Moisés, é que quem for eleito amanhã, a partir do momento em que houver a declaração de que foi eleito pelo TSE, já passa a ter direito à segurança por parte do governo do estado. Então já tem todos esses detalhes definidos no decreto que saiu por parte do governo aqui de Santa Catarina, Laí. Valeu, Dag. Um bom domingo de trabalho para todos nós e de eleições também, viu? Com licença, aliás, as eleições também são um destaque nas nossas edições impressas aqui do Diário Catarinense, AN e Santa. Deixa eu mostrar a capa, é a mesma capa nos três, que traça aí um perfil dos nossos candidatos no segundo turno ao governo do estado e também à presidência da República. Informação é poder, então aproveite para se empoderar no final de semana. E sabe aquele brinquedo chamado cubo mágico? Você já tentou montar alguma vez?
O Edson está no bairro Saco Grande, em Florianópolis, porque nesse final de semana tem o primeiro campeonato de cubo mágico de Florianópolis. Aqui não me parece muito brincadeira, não. O negócio é profissional, né, Edson? É profissional, viu, Laine? Eu te confesso que eu tentei aqui, rapaz, não tenho, mas olha, o menor dom para isso. Mas aqui, ó, todo esse pessoal reunido aqui, cara, aqui tem familiares, tem torcedores, tem competidores, tem praticantes dessa arte muito bacana. E o Floripa ao Cubo 2022 chega com força total. Aqui, ó, dessa fita para cá de isolamento, para lá está a galera que está competindo. Eu vou conversar com um menininho, ele tem 8 anos, mas o cara é um fenômeno, segundo informações aqui, que é o Pedro. Pedro, cara, você é muito rápido.